Estamos iniciando aqui pela TV Poa, canal 6 de Porto Alegre, o nosso Comando da Cidade. O Comando da Cidade tem a preocupação de, todas as semanas, apresentar aqui um assunto importante para a nossa cidade, para que os cidadãos possam ver aquilo que está acontecendo em Porto Alegre e, às vezes, até fora de Porto Alegre também, não é? Queremos agradecer mais uma vez os nossos amigos aqui da ANAPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, a cedência aqui desse espaço, do nosso estúdio, o estúdio da ANAPS, para nós apresentarmos aqui o nosso Comando da Cidade. Depois, a gente vai falar mais sobre a ANAPS. Como é bom você ser associado aqui da ANAPS, você poder vir aqui na ANAPS, aqui na Borges de Medeiros 410, terceiro andar, e ver os benefícios que a ANAPS traz para você. Mas, enquanto isto, eu vou trazer aqui um tema que eu tenho certeza absoluta interessa a todo mundo. Olha, imagine que nós temos há muito tempo uma luta em nosso país para que as pessoas não chamem o Brasil do país dos desdentados. Em muitas regiões brasileiras, a nossa aqui nem tanto, mas em muitas regiões brasileiras, o brasileiro, o cidadão, tem uma dificuldade enorme de chegar até o dentista. E pior ainda, olha, além desta dificuldade enorme de chegar até o dentista, ele tem, às vezes, uma ignorância imensa sobre os males que a sua boca está sofrendo e que pode realmente ocasionar para ele problemas de dores, problemas até de morte. Mas hoje eu vou conversar sobre isso e trouxe aqui um amigo nosso, presidente da Sobracid, o doutor Gilson Beltrão. Gilson, um prazer imenso estar recebendo você aqui no nosso Comando da Cidade. Tá bem, muito obrigado. Olha só, como eu não sou dentista, eu sou jornalista. O que eu falei está correto? Está correto, está correto. Tá correto. O Brasil é conhecido por muitos como o país dos desdentados mesmo. Embora tenha um número acentuado de dentistas, né? Olha a só, gente estava comentando há pouco. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, quantos dentistas existem mais ou menos? Atuando ao redor de 15 mil. 15 mil, atuando. Isso, atuando. Mas as faculdades jogam ainda no mercado, mas algumas Olha, centenas. até a semana passada eu sabia quantos, mas agora abriu mais uma. Abriu mais uma? Em Caxias. É. Então não sei. Uma pergunta que... Perdi as contas. Uma pergunta que é necessária, porque afinal de contas, com tanto profissional sendo atirado do mercado de trabalho, eu pergunto, esses profissionais que estão hoje sendo formados pelas faculdades, qual é a qualidade desse profissional, Gilson? Eles deixam muito a desejar. Não é? Tanto isso que a nossa preocupação na nossa entidade, na Sobracid, como tu bem falou, é de procurar atualizar esses profissionais, né? Para que eles possam dar à população o melhor que a odontologia pode oferecer. Ele sai lá da faculdade, assim também como nas outras faculdades. Hoje, infelizmente, a coisa está assim, generalizada, nivelada, não é? E se nivelou por baixo. O profissional que sai hoje das diversas faculdades, ele não tem uma boa qualidade. Não. Ele tem dificuldades, realmente, né? Muito. Para poder exercer a sua profissão. E aí a Sobracid, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgiões Dentistas, isso, ele acaba oferecendo aquilo que é necessário, indispensável para que o cidadão possa começar a trabalhar. Isso, isso Vocês mantêm esses cursos aonde, Gilson? A nossa sede é ali na 24 de outubro, 1600, terceiro andar. Tá? Temos ali 2 amplos ambulatórios, né, com 24 cadeiras. E temos uma estrutura de docentes, né, preocupadas com isso e trabalhando, dando aula, né, incentivando, aulas práticas. Né, as pessoas que estão necessitadas, interessadas, podem procurar a Sobracid. Nós temos lá a aula de prótese, né, que atendemos a população, a área da implantodontia, a área da cirurgia, a área da dentística, enfim, todas as especialidades nós atendemos a nossa população de uma forma
financeiramente mais... O cirurgião de baixa renda, então, ele pode procurar a Sobracide, que é ali na 24 de outubro... 1.600. 1.600. Tem que ficar na fila, tem que aguardar? Não, atualmente não. Não? Não. Por telefone pode procurar? O telefone é 3345-2310, com a senhora Aline. A senhora Aline. Vamos repetir, 45-2310. Então, olha só, você que está sofrendo aí dor de dente, que tem problemas, são só as coisas mais simples. As coisas mais simples. As mais simples, né? Um implante, por exemplo, não. Não, tem. Tem também? Tem implante, sim, tem. Opa! Tem. Não, temos. Olha aí, olha só, está faltando o centroavante. Quer colocar, então, um implante? Isso. Ele pode ir lá na Sobracide. Pode ir lá na Sobracide, falar com a Aline, marcar uma hora, né, que ele será atendido. Inclusive, quem faz a triagem sou eu. Né. Todas as segundas-feiras, das 17 às 18h30, quem tria os pacientes sou eu. Né. E aí eu vou encaminhar para a especialidade que é necessária. Quer dizer, não é o aluno que vai fazer... É o implante que vai fazer. Não, é o profissional. É o profissional. Isso é o profissional. Isso. O aluno está lá, ele vai aprender, Não é? Mas é o profissional ali que vai fazer, não é? Isso mesmo. Quer dizer, porque será que eu vou aqui ser apenas uma cobaia? Uma cobaia aqui, né? Não. Ele não será uma cobaia. Não. Isso já é muito bom. Olha só, a Sobracide, ela está à frente de um movimento que neste maio, de repente está se destacando, está sendo bastante divulgado, que é o chamado Maio Vermelho, não é? Não é um movimento de esquerda, não, gente, viu? O Maio Vermelho é um movimento que está aí para combater, ou pelo menos para alertar as pessoas do câncer bucal. Isso mesmo. É isso mesmo? Isso mesmo. Então explica para a gente aí como é que está se desenvolvendo tudo isso. Em 2005, acho que foi, 2005, o deputado Adroaldo Loureiro resolveu sancionar a lei do dia 31 de maio como o dia do câncer bucal. Tá? Porque já haviam uma série de outras atividades realizadas pelo comitê, que é o SECO, que é o Comitê das Entidades Odontológicas, tá? Preocupadas com o índice abrupto do câncer bucal. Então, vamos criar um movimento para conscientizar as pessoas da necessidade de autoexame da boca. Tá? E, a partir daí, começou a se pensar, por que não o mês inteiro? Um autoexame? Um autoexame, Quer dizer, cada pessoa pode fazer a sua própria avaliação. Isso mesmo. O mais comum, né, o que mais aparece, mais fácil, é a coloração da boca ser diferente. Por exemplo, eu tenho uma boca toda ela rosa. Daqui a pouco aparece uma ponta na boca branca, esbranquiçada. Tem, na bochecha, na gengiva, tem alguma coisa errada. Algo não está bem. E outra coisa, toda lesão bucal deve doer. Se tu tiver uma lesão na boca, uma mancha que não doa, opa... Olha só, eu quero continuar conversando contigo a respeito disso, mas vamos lá. O deputado Adroaldo Loureiro, ele apresentou um projeto. E esse projeto, depois, ele se transformou numa legislação que é do Estado, que é a respeito criando o câncer vermelho. O meu amigo Mário Manfro, que é dentista também, ele apresentou aqui em Porto Alegre um projeto também, criando aqui no município de Porto Alegre, especificamente. E aí o do Mário é Semana de Saúde Bucal. O do Mário é semana. Semana. E o do Adroaldo é? É o dia. É o dia. O Mário quis ir mais além. Eu acho importante criar a semana. E assim, dia 28 de maio, agora, nós vamos ter aqui no Largo Glênio Pérez uma atividade que nós vamos examinar as pessoas. Vai ser dentro do consultório, não é examinar a céu aberto, né?
Para quê? Com o objetivo de fazer um levantamento estatístico do câncer bucal. Nós fizemos todos os anos isso. E esse ano nós já fizemos no mercado público, já fizemos na Redenção, e esse ano nós vamos estar fazendo aqui no Largo Glênio Pérez. Quer dizer, vai ser o dia? Do dia do exame intrabucal. É 28. 28 de maio. 28 de maio. Das 7 da manhã às 17 horas. Olha só, então se você tem algum tipo de problema na boca, não é? Pode não ser, inclusive, não nos dentes, Isso, na boca na em boca. si. E você realmente quer se livrar, não é? De algum tormento que você está sofrendo, porque está pensando que é isso, que é aquilo, vá lá no dia 28 lá. Dia não é? 28. Participe da semana. Participe da semana, que é uma atividade gratuita e tem o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós vamos ter vários colegas examinando essas pessoas, tá? Bem como os postos de saúde de toda a cidade, tá? Vão estar também congratulados conosco. Olha só, você fala alguma coisa aí que é muito importante, que é o autoexame. Vamos para mais do autoexame. Sangramento da gengiva, indica alguma coisa? Indica várias coisas. Por exemplo? Por exemplo, não querendo apavorar os nossos telespectadores, indicação leucemia. O sangramento da gengiva. Leucemia é uma. Outra, AIDS, HIV. HIV também pode acontecer um sangramento de gengiva. Esse sangramento é prolongado, é estancado com rapidez? É espontâneo. Espontâneo. Isso, aí tu lava a boca. Na leucemia, às vezes, é mais complicado. Mas tu pode lavar a boca e ele para. Mas não é normal sangrar a gengiva. Não é normal. É anormal. O normal não é sangrar a gengiva. Não sangrar. A não ser que tenha algum ferimento, alguma coisa que... Alguma coisa sim. Outra coisa com relação ao autoexame, significa aumento de volume. Quer dizer, tu pegar a língua e botar para um lado e para o outro, e tu sentir dificuldade de movimento da língua, é porque tu tem algum aumento de volume. Na língua, principalmente. Vai estar inchada em algum lugar. Em algum lugar ela está inchada. E essa dificuldade de fazer esse movimento te indica que tu tem alguma lesão interna, intrabucal. Bom, é uma lesão que depois precisa ser examinada, precisa fazer um exame e tal. Exatamente. Essa mudança de coloração que você disse antes, Gilson, você tem ali a tonalidade rosa na gengiva. Toda rosa, pode ser rosa mais clara, uma rosa mais escura, mas ela é um rosa uniforme. Exatamente. Lá pelas tantas tu vê um branco. O branco. Ou um rosa violáceo. Certo. E se tiver a tonalidade mais escura? Alguma indicação? Aí é provavelmente que essa tonalidade mais escura seja também a presença de uma úlcera. O que é uma úlcera? É uma perda de continuidade do tecido. É uma ferida. E na boca, na língua, na bochecha, essa ferida não cria casquinha, que nem cria na pele, que nem cria quem cria no lábio. Não, é uma ferida. E isso, na verdade, pode, daqui a pouquinho, aumentar, pode se transformar em coisas piores. Se essa ferida for indolor, é uma característica de que pode ser uma lesão pré-cancerosa. Não que signifique que ela é um câncer. Tu tem que examinar, tu tem que tirar um pedacinho dessa ferida, mandar para o laboratório, e o laboratório vai te dizer o que é. E até depois ver que se esse câncer ele é maligno, é benigno. Isso, não é? Isso. Se pode ser curado, se Não, de repente vai ter... As lesões cancerígenas, nos dias de hoje, se diagnosticadas precocemente, elas são factíveis de cura. Todas, sem exceção. Eu queria que você explicasse depois, Gilson, porque eu acho que é muito importante para nós. De repente, o cara faz aqui uma operação na boca.
ele vai ficar, às vezes, com problemas, Sim, né? sim. Esses problemas, eles podem ser corrigidos ou não podem ser corrigidos? Aqui em Porto Alegre, nós temos condições para tudo isso ou não? Aham. Tá. Assim, ó, o Luiz está me perguntando os pacientes que tiveram câncer bucal Aham. e foram tratados cirurgicamente e foi removido um pedaço da mandíbula, um pedaço da maxila. E depois não é dado a eles a possibilidade de fazer uma recuperação. Isto. Essa recuperação nós não temos em Porto Alegre, nem no Rio Grande do Sul. Temos alguns colegas que mais ou menos permeiam, mas não de todo, não tem um serviço. Olha, esse é o serviço do Hospital X, o chefe é o fulano, não tem. Nem pagando, nem não pagando. Nem pagando. Nem Nós não pagando. temos um protocolo. Né? São Paulo já tem, né? São Paulo tem o Hospital da Face, tem o Hospital Sírio-Libanês. Existe um protocolo de atendimento por esse tipo de patologia. Mas ainda no serviço público não existe Não, isso, né? não Esse serviço que é colocado à disposição em São Paulo não é pelo serviço público. Não é serviço público. Aham. Bom, é um credenciamento, né? Tu tem acesso pelo SUS? Tem. No Sírio-Libanês tem. Dá para ter acesso Dá pelo SUS. é. Mas imagino que deve ter uma fila lá, né? Não, é complicado. Né? É muito complicado. Não deve Tem ser. que ser amigo do rei. Não deve ser atendimento fácil, não, é né? muito complicado. Como tudo aqui, né? Aqui em Porto Alegre, alguns colegas muito lentamente atendem esse tipo de situação, ali no Cristo Redentor, um pouquinho no Hospital da PUC, no Hospital de Clínicas, mas por mais vontade do colega do que realmente de ter um serviço de atendimento desse nível. Gilson, olha só, eu quero voltar contigo do assunto do Maio Vermelho. Uhum. Quando é que começou tudo isso? Se esse movimento está crescendo na cidade e qual vai ser o futuro do atendimento dessa população desdentada que nós temos, não é? Uhum. Não tanto aqui no Rio Grande do Sul, mas também aqui no Rio Grande do Sul. Tá certo? Tá Daqui certo. a pouquinho eu quero prosseguir contigo sobre esse assunto, viu? Tá bom. Gente, nós estamos aqui no estúdio da ANAPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, fazendo o nosso programa Comando da Cidade. Quero agradecer muito ao meu amigo Newton Belçarena, quero agradecer muito a todos vocês aí da ANAPS e também os nossos amigos que nos dão suporte aqui nos estúdios da ANAPS. O nosso amigo Rezende, muito obrigado a você, muito obrigado por todas as orientações aqui no nosso programa Comando da Cidade. E hoje, o Augusto, que está sendo o nosso câmera aqui e que está nos ajudando a fazer com que, através do Vinícius, nós possamos ter as imagens que vão para a TV Poa, canal 6, Porto Alegre. Gente, aqui na ANAPS, você vem aqui na Borges de Medeiros 410, sobe até o 3º andar e o pessoal da ANAPS está atendendo você e dizendo o que você pode ter de benefício. Você, por exemplo, custa muito a ter a ser atendido por um médico, principalmente quando ele é um especialista. Se é geral, aí fica mais fácil, mas quando é um especialista, que dificuldade. Às vezes, se você tem um problema de coração, você dura aí uns 2 anos esperando, né, por uma consulta. Aqui na ANAPS, por um precinho bem pequenininho, você realmente tem um atendimento muito rápido, é praticamente quase imediato. Por isso que vale a pena você se associar à ANAPS, Borges de Medeiros 410, no 3º andar, aqui no edifício Sulacap. Vou fazer um pequeno intervalo comercial, volto já para a sequência do Comando da Cidade de hoje.
É o programa Comando da Cidade, diretamente aqui da sede da ANAPS. Nós estamos aqui nos estúdios, na Borges de Medeiros 410, no terceiro andar. Eu quero agradecer também muito os meus amigos do Cresci Rio Grande do Sul. Meu querido amigo Flávio Koch, um grande abraço para você. Realmente o Flávio chegou no Cresci. O Cresci estava lá embaixo, estava com uma situação realmente muito ruim e o Flávio conseguiu realmente reerguer o Cresci. Hoje, todo mundo tem orgulho em ser corretor de imóveis, porque o Flávio fez a valorização da sua categoria. Parabéns a você. O Flávio vai tá intervindo agora numa nova eleição e eu tenho certeza absoluta, Flávio, que a categoria vai reconhecer a importância de ter um bom presidente à frente do Cresci. Porque, afinal de contas, olha, ser corretor de imóveis é muito bom. Agora, imagine você desacreditado pela população, imagine você realmente sem as orientações necessárias para exercer a sua função. Então, parabéns ao meu amigo Flávio Koch por tudo aquilo que fez pelos corretores de imóveis aqui no nosso Rio Grande do Sul. Obrigado também ao Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Gente, nós estamos aqui nos estúdios da ANAPS falando sobre o Maio Vermelho. O Maio Vermelho, que é exatamente esta lei, não é, que foi criada pelo Adroaldo Loureiro em níveis do Rio Grande do Sul e pelo meu amigo Mário Manfro aqui em Porto Alegre, para alertar você sobre câncer bucal. Mas não é só sobre câncer bucal, é sobre os cuidados que você tem que ter com a sua boca. Por isso, nós trouxemos aqui o Dr. Gilson Beltrão, ele que é presidente da Sobracid, Sociedade Brasileira de Cirurgiões Dentistas. E nós estamos conversando aqui um pouco sobre tudo a respeito desses cuidados com a boca. E eu quero agradecer muito, Dr. Gilson, por ter vindo aqui na nossa sede. Muito obrigado, Dr. Gilson. Tá bom. Um outro assunto que a gente estava comentando a respeito das lesões, não é? Da coloração das lesões, tem outro fator muito importante dentro da boca que a gente relega ao segundo plano. São as restaurações quebradas, são as próteses mal adaptadas, tudo isso vão possibilitar a pequenas lesões. Se tu tem uma ponta de um dente quebrado, aquela ponta vai traumatizando, tu não vai no dentista, e tu te acostuma, e vira a língua para o lado, e vira o lábio para o outro, e vai te acostumando. Esta lesão pequena, ela pode transformar-se em câncer. Meu Deus do céu. Olha, e sabe, na boca, qualquer coisa incomoda muito. Uhum. Eu me lembro que nós fazíamos movimentos em determinadas regiões mais pobres da cidade e levávamos sempre junto conosco alguém desta área. E nós fomos, mas nós não podíamos, é claro, fazer nenhum tipo de atendimento, porque estamos lá no local, não é? Sem preparo nenhum, então as pessoas, quem ia conosco era apenas para poder, de repente, orientar a aplicação de flúor, não é? Na boca das crianças, porque é importante, né? Prevenção importante. Mas chegou um cidadão no meio de toda aquela gente que estava com um problema de uma ponte que estava frouxa. Sim. E eu falei assim, pô, o que fazer? Eu não sei nada, lógico, né? Lógico. E aí veio o cara especialista, com um alicatezinho que ele tinha, ele apertou a ponte. Dobrou. Olha, o cara chegou desesperado por causa daquilo que estava acontecendo, saiu de lá sorridente. Isso. É claro que não é uma ação que vai durar por muito tempo, mas eu acho que se o poder público pudesse manter nas comunidades carentes um profissional que pudesse fazer lá um atendimento avançado, ele estaria poupando, talvez, estas comunidades de problemas, às vezes simplórios, né? Mas que poderiam ser combatidos. Exato. E isso é importante tu salientar, porque a gente nota, no nosso dia a dia, pessoas que usam pontes móveis, com ganchos, com grampos, e perdas dentárias, mas ela continua usando. E aquilo é um fator predominante para se desenvolver um câncer bucal. A ponte, aquele ganchinho que não tem o dente, que só tem o ganchinho, porque o dente já quebrou, aquele ganchinho vai desenvolver
Quer dizer, pode desenvolver. Porque ele vai ferir a gengiva. Ele vai traumatizar lentamente. Aham. Né? No princípio, o paciente bota a boca para o lado, defende a língua, né? Mas daqui a pouquinho não vai conseguir mais fazer isso. Não tem como se defender mais. As dentaduras. É muito normal a gente encontrar pessoas que fazem dentaduras e ficam... Olha, essa minha dentadura tem há 40 anos. Isso não é possível. Uma dentadura, qual é o prazo de duração normal? De 7 a 8 anos. Quer dizer, quem tem uma dentadura que está aí com mais de 7 anos... Deve se providenciar no trocar. Tá. Mesmo que ela tiver... Mesmo que ela se sinta bem. Ela tem que trocar, ou então fazer um reembasamento. Por quê? Porque a anatomia da boca vai mudar nesse período. Esses dentes vão gastar. É acrílico, né? A dentadura é acrílico, vai gastar. E essa perda da dimensão vertical, que a gente chama, né? Que é essa perda, essa relação de cima com os de baixo, ela vai começar a influenciar o quê? Na articulação temporomandibular, que é essa aqui, ó. Aí o paciente vai no otorrino, estou com dor de ouvido, mas não é dor de ouvido. É dor de ATM. Por quê? Porque ele perdeu a relação. Imagina você tiver um prego no sapato. Sim. Tu usar esse sapato e não tirar o prego. Daqui a pouquinho tu está com dor lá na cervical. Com certeza. Então, a preocupação do dentista deve ser fazer com que essa proporção da dentição de cima e a de baixo possa estar perfeita, correta, porque senão vai dar problema em outros locais. Isso. Aí se queixa de dor de articulação, certo? Da dor da articulação pode, inclusive, gerar uma dor cervical, vai na traumato, o traumato não sabe o que é, ou desconhece, aí faz fisioterapia para cervical, mas o problema está aqui, na ATM, que, na verdade, está na dimensão vertical. E isso pode acontecer, então, se estiver faltando dente de cima ou de baixo? Pode acontecer. O desarranjo, que a gente chama da oclusão, quer dizer, ela desarranjou a oclusão, ela vai se manifestar. Como? Ou ela vai perder mais dentes por causa desse desarranjo, ou vai começar a doer a articulação. Acorda de manhã, tudo cerrado, como a gente chama, né? Parece que mastigou a noite inteira, em função da ATM. Olha só, foi bom você falar nisso, porque eu me lembro o seguinte... existem vários materiais que são utilizados para fazer, de repente, uma prótese, alguma coisa assim. Existe material que é de boa qualidade, existe material que é de má qualidade, como em tudo, né? Vai fazer uma casa, você pode fazer com material de boa qualidade ou de má qualidade. Qual é o perigo para a pessoa se, de repente, um material qualquer for utilizado para fazer esse trabalho? Não, perigo não tem. O que tem que ser o dentista tem que informar que esse material é de pouca durabilidade. O problema está só na durabilidade. Na durabilidade. Porque o acrílico ele tem igual comportamento. Só que tu tem um acrílico que vai durar no máximo 4 anos. O que tem é que o dentista dizer para o cliente, para o paciente, olha, eu lhe coloquei esse material aqui, conforme nós combinamos, mas esse material é de pouca durabilidade. Eu estou fazendo uma comparação com os materiais que são utilizados na construção. Não, mas... De repente, porque material é material, né? Entendi. Exato. Olha, de repente, tinham telhas que as pessoas achavam que eram muito boas, inclusive faziam propaganda que a telha era de amianto. Aí depois se descobriu que aquela de amianto dava problema, porque inclusive causava uma poluição muito nefasta ao meio ambiente. No caso, por exemplo, desse material que é utilizado nos dentes, não tem este problema. Não. O de má qualidade ou de boa qualidade... Em relação à durabilidade. É só dele. Em relação à durabilidade. A durabilidade. Nada mais que isso. E nada mais que isso. Então tá. O Maio Vermelho começou em que ano? Em 2001.
2001. Não, De lá para cá. o nome Maio Vermelho começou o ano passado. Ah, Maio Vermelho foi Por ano que, passado. que a gente apelidou de Maio Vermelho? Tá? Por causa do Outubro Rosa. Certo. Tá? Nós queríamos fazer uma conotação de cor, tá? Com a relação da doença. E escolhemos vermelho porque é uma ideia... Claro, claro. Você acha que vocês conseguiram sucesso até agora com relação a este movimento de chegar até as comunidades? Conseguimos. Até porque a gente observou, porque tu nota assim, ó, naquilo que tu fizeste em relação ao Maio Vermelho, o que repercutiu na tua classe? Então, hoje em dia, nós temos Maio Vermelho em Capão da Canoa, Maio Vermelho em Lajeado, em Encantado, em Santa Maria, em Passo Fundo, em Uruguaiana, em Rosário, em Alegrete. Ah, olha, espalhou. Isso! Espraiou, como nós... Espraiou, como dizia o nosso Olívio Dutra. Né? Espraiou. Né? Isso é que te dá essa ideia que tu realmente estamos no caminho certo. Necessitaríamos mais? Claro que necessitaríamos mais. Mas eu acho que a gente instigando a população, que ela procure os postos de saúde, todos os postos de saúde que têm dentista estão cientes do Maio Vermelho. Olha só, como é que vocês fizeram para que os dentistas também, como um todo, pudessem se conscientizar da importância que eles têm de chegar até as comunidades? Nós fizemos uma rechamada, né, durante 4 dias. Foi 2 dias agora, dia 4 e 5 de maio, e foi agora dia 15 e agora dia 28. Nesses 4 dias nós conseguimos reunir, não toda a comunidade, mas quase toda a comunidade odontológica, voltada exclusivamente para o aspecto do Maio Vermelho, ou seja, o dia 31 do câncer bucal. Olha só, pelas observações que vocês profissionais fazem, estes males, eles vêm crescendo de incidência nos últimos tempos ou não? Ou é a mesma coisa? No passado é que não se tinha notícia? Não. Tem um trabalho feito aqui, inclusive em Porto Alegre, pelo Vinícius, está na ordem de 10%, mais ou menos. 10%? É a quarta doença, né, na ordem decrescente de câncer. Né? A quarta? É a quarta. E no passado? No passado era muito mais. Muito mais. Porque a conscientização leva à prevenção. Mas não tinha estatística, né? Não tinha estatística. Não tinha estatística. Aliás, como tudo, muitas vezes fala assim, não, agora esse problema é muito maior, mas é que não se tinha, na verdade, uma base lá no passado. Né? O que a gente observar no passado, né? Eu sou desse milênio e do milênio passado. Né? Eu observava assim, ó, as lesões chegavam já numa forma que não tinha solução. Isso era corriqueiro na faculdade. Eu, como professor universitário, era corriqueiro. Tu chegava lá, olhava, disse, não tem mais o que fazer. E aí? Só dava a bênção para o cara. Corta o pescoço do cara fora? Hoje, não. Hoje a gente nota que as pessoas se conscientizam e procuram o seu atendimento. Falta o governo, mas isso é uma coisa inerente da saúde, né, como um todo, que a gente está vendo. Olha só, uma coisa, tem alguém ainda que chega nesses estágios, assim, de que não tem nada mais o que fazer? Olha, eu vi um caso, nesses últimos 10 anos, eu vi um caso, a semana retrasada, porque eu sou funcionário do Hospital de Pronto-Socorro, né? Eu vi um caso lá que realmente não tinha o que fazer. Mas era uma pessoa que morava no interior do interior do interior, né? E aí, como é que se vira uma pessoa dessa quando ele... Porque deve ser a pessoa sem recurso. Sem recurso. Aí fala para ele assim... Mas sem recurso também de inteligência. Sim, mas é um ser humano, né? Ser humano, Aí fala assim, não, o teu caso não tem mais...
E aí manda o cara embora e pronto. Não, tu faz um trabalho que a gente chama de apoio, né? Com medicação, né? Procura diminuir a dor, que não tenha dor, enfim, tu faz um trabalho nesse sentido. Né? É porque ele vai ter dificuldade para ingerir alimento, né? Esse paciente fazia 3 dias e não comia nada. Estava caquético, né? Ah, imagina. Quer dizer, Não mastigava nada. não vai durar muito tempo, né? Porque ou ele vai ser internado num determinado lugar, onde ele vai ser mantido, não é? Nós conseguimos levá-lo para Santa Casa. Ah, conseguiram levar para Conseguimos. Santa Ele ficou Casa. lá, ele vai ficar lá o quê? Umas 2 semanas, mais ou menos, para dar um suporte para ele. Mas também não adianta muita coisa, Não. né? Final, é são fase só essas final. 2 semanas e pronto, né? É fase final. E tem gente que tem medo, Luiz. Tem gente que tem medo de ir no médico. Tem gente que tem medo no dentista. Porque vão achar alguma coisa em mim. Tem gente que é assim. E esse senhor, comentando com ele, disse, olha, eu tenho medo, não sabia que chega assim. Aliás, olha só, esse medo ele diminuiu muito agora, não é? Nos últimos tempos, não é? Sim, porque sim. na minha época de criança, o medo era muito maior. Sim. Porque até para uma cárie, uma simples cárie, não é? Era aquele aparelho lá que não era de alta rotação ainda, baixa rotação, né? Era uma britadeira. Era uma brincadeira, era um horror aquilo, né? Verdade, é verdade. Exatamente. Mas nos últimos tempos, realmente, o maquinário todo, né, que é utilizado pelo dentista, não é? As técnicas utilizadas pelos dentistas evoluíram muito, né? Inclusive, uma coisa que não se usava muito no passado e que hoje, na verdade, se usa praticamente sempre, é a anestesia. Anestesia. Não é? Te lembra que tinha o Parcas, assim, ó, extração dentária. Eu peguei, eu era guri, extração dentária. Com dor, Ou sem dor. era R$10. Sem dor, era 50. Tinha as placas nos consultórios dentários. Eu cheguei a ver isso. Quer dizer, se desse anestesia, era mais caro. Era mais caro, claro. E o pobrezinho, é claro, que não tinha dinheiro para nada, para R$10 já era uma dificuldade imensa, não é? Não era real naquela época, era outro, era cruzeiro, era, mas para 10 já era difícil. Né? Imagine para 50. Então vamos nós com dor mesmo, né? Isso mesmo. E por isso que as pessoas tiveram, até bem pouco tempo atrás, a dentição sempre comprometendo a sua vida, não é? Porque, é claro, a nossa qualidade de vida começa tudo pela boca, né? Exatamente. Se nós não ingerirmos bem os nossos alimentos, o que vai acontecer é que é impossível, né, a pessoa ter uma saúde geral boa, né? Existe um slogan, né, da Sobracid, que a saúde começa pela boca. E é absolutamente real, né? É absolutamente verdadeiro isso. Quantas doenças o médico diagnostica examinando uma boca? Olha só. Várias. Me dá aí, por exemplo, uma relação de algumas doenças. Anemia. Começa pela boca. O que ele mostra a língua, ele já vai ver. Se a língua tiver muito... Não tiver com a coloração adequada, né? Tiver mesquinhada, meia branca, é uma característica de anemia. Bom, o câncer sim. Né? A leucemia. Sim. Leucemia. A diabetes. Como é que é diabetes? Diabetes é mobilidade dentária e sangramento. Mobilidade dentária e sangramento. Pega o dente e vê que está com mobilidade. É uma característica do diabético, ter dentes móveis. É um dente que normalmente está são, mas tem mobilidade. Ele tem mobilidade. Isso. Que mais que eu poderia te dizer? Olha só, são as piores até agora, né? O diabetes, o câncer, leucemia, anemia. Anemia, vamos dizer assim, alguma coisa mais curável, não é? E, de repente, o que eu me lembrei assim são... Mas hoje os consultórios, eles são mais procurados para fazer prevenção ou já para atacar algum problema maior? Bom,
O que eu observo é uma preocupação maior com a prevenção. Já quer dizer, nós ganhamos aquela consciência que nós não tínhamos de que é preciso ir no consultório do dentista. Mas, assim, ó, da família média para cima. Uhum. Da família média para baixo, ainda tem muita coisa para ser feita. Tem muita cárie para ser erradicada. Tem muita doença periodontal para ser erradicada. Existe entre as pessoas elementos que têm melhor situação dentária e outros pior situação dentária. Por exemplo, eu vejo os negros sempre com uma dentição mais clara, mais alva, não é? Uhum. Quando um negro, uma negra está sorrindo, a gente nota que eles são normalmente são dentes mais alvejantes. Dentes alvos, né? Existe essa diferença ou não? É claro, existe uma diferença bem substancial, que a dentição do negro é uma dentição mais alva. É mais alva. E mais, por incrível que pareça, mais dura. Mais resistente também. Mais resistente. E a das Mas, pessoas com cor clara... A doença periodontal, quando se estabelece no negro, já é mais difícil de ser tratada. Mais difícil. E é normal ela, não? No negro? Não, é normal. É normal. Uhum. E o alemão, essas cores mais claras... Não, o europeu é carta fora do baralho em relação à dentição. Eles têm uma dentição muito mais forte do que a nossa. É impressionante. Todo europeu? Todo europeu. E qual é a causa disso, doutor? É DNA. É DNA? É DNA. Aham. É da onde vem. O europeu, extração... Eu, durante muito tempo, atendia a comunidade espanhola, aqui no Porto Alegre. Fazer uma extração era uma dificuldade. Era uma dificuldade. Tal a textura. O português também. A minha mãe. A dentição é boa. A fazer uma extração da minha mãe era uma dificuldade. Uhum. Chorava ela e eu. Nós estamos falando agora mesmo do negro. Uhum. O africano é também assim? Uhum. Também é assim. Uhum. A textura do dente do negro é muito rígida. Olha aí. Uhum. O que não significa que essas pessoas não tenham problemas de cárie, porque a cárie vem por excesso de açúcar. Não é? Então as pessoas gostam muito, principalmente as crianças, gostam muito de coisas com leite condensado. Eu também gosto muito de coisas com leite condensado, mas até uma coisa que eu queria que você esclarecesse. O dente do jovem e o dente do velho, eles têm assim diferenças com relação a criar cáries? Parece que depois que eu fiquei mais velho, eu tive a minha dentição ficou mais estabilizada. Significa assim, ó, dos 6 aos 10 anos, 11 anos, mais ou menos, a tua chance de cárie é grande. Dos 6 aos 11? Dos 6 aos 11. Uhum. Depois vai estabilizar até os 17, mais ou menos. Depois dos 17 aos 30, a tua chance é grande. E a partir dos 30, mais ou menos, é quase como se tu fosse criança. Tem uma diferença, uma nuance entre uma idade e outra. Tem essa nuance. Tem então. essa nuance. É claro que quando a gente vai ficando mais velho, vai vindo o perigo dos diabetes, não é? Uhum, sim. Você vai ficando mais alvo dos diabetes, não é? Exato. Mas, em compensação, a dentição vai ficando mais... fica mais estável, eu acredito. Ela né? fica mais estável. Até porque tu te preocupa mais. A gente se cuida mais, né? Claro, lógico. Eu estava ouvindo outro dia uma dentista falando sobre esse negócio de escovar, comeu e escova imediatamente a boca. Uhum. Ela estava dizendo que tinha que aguardar algum tempo para depois fazer essa escovação. 20 minutos depois. 20 minutos depois. É o ideal. Por que tem que ser esses 20 minutos Porque depois? é o tempo que vai fazer com que o meio bucal
se adeque, né, à nova presença do alimento. Ele, meio bucal, vai cortar algumas coisas. Então precisa esperar 20 minutos. Não adianta, de repente, alguém... Não sai correndo e escovar o dente. Espera um pouquinho, deixa. Fio dental. Eu vou te falar, assisti uma palestra e o dentista, sensacional. Daqui a pouquinho eu vou te lembrar o nome dele, é um desses grandes palestrantes que aparece por aí. E ele dizia o seguinte, olha, bobagem esse negócio que as pessoas falam que tem que usar fio dental em todos os dentes. Você só tem que usar fio dental naqueles que você quiser conservar. Olha, você sabe que foi tão inteligente o que ele falou que eu nunca mais esqueci, sabe, não é? O modo da pessoa colocar, não é? Olha, não precisa usar em todos os dentes, não, sabe? Entendi. Esse negócio de fio dental. Só usa nos dentes que você quiser conservar, entendeu? Interessante. Não, mas o fio dental ele é importante porque ele vai remover os excessos de alimentos, né, que ficam no meio dos dentes. Tá? Então, passar o fio dental, né, nesse sentido, significa tu remover aquele alimento que ficou aqui no cantinho. Mas você tem que passar, inclusive, sangrando a gengiva, não tem problema? Porque às vezes você chega com o fio dental até a gengiva e acaba, na verdade, fazendo sangramento. Mas por que ela está sangrando? Por que ela está sangrando? Porque já existia ali algum alimento que estava irritando. Então, se tu não passar o fio dental e remover esse alimento, o outro alimento que vai se depositar vai irritar ainda muito mais. O problema vai ser maior ainda. O problema vai ser maior. Então, tem que, independente, se não tiver uma outra doença, independente do sangramento, tem que passar. Tem que passar. Sangrou, procure o seu dentista. Nós vamos continuar. Eu queria que você falasse daqui a pouquinho a respeito daquilo que o Estado faz hoje para proteger a população, se faz alguma coisa, se não faz, se deixa de fazer. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse trabalho que faz hoje esses órgãos de proteção, que deveriam dar proteção e muitas vezes não dão, tá certo? Tá certo. Olha só, gente, nós estamos aqui nos estúdios da ANAPS, aqui na Borges de Medeiros 410, falando sobre o Maio Vermelho, sobre todos os problemas dentários, não é? E, principalmente, aquilo que nós devemos fazer para cuidar melhor dos nossos dentes. Os perigos que nós corremos, às vezes problemas como câncer, como diabetes, como leucemia, tudo isso sendo tratado aqui no nosso programa, no Comando da Cidade de hoje. Muito obrigado aos meus amigos da ANAPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, por abrir espaço aqui no seu estúdio para a gente apresentar o programa Comando da Cidade. Se você ainda não é sócio da ANAPS, vale a pena você vir aqui até o centro da cidade, pertinho da esquina Democrática, aqui na Borges de Medeiros, 410, terceiro andar, vir aqui e solicitar para as atendentes a maneira como você pode se associar à ANAPS. Você paga um pouquinho só e você tem aqui uma clínica médica, tudo aqui no prédio da Sulacap. Você tem aqui uma academia de ginástica. Você tem aqui tem até dinheiro, as pessoas até dinheiro emprestam para você aqui na ANAPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social. Vem aqui saber como é que você pode ser sócio da ANAPS. Vale a pena. Quem sabe a sua vida vai melhorar, não é? Aqui com os programas da ANAPS, e são muitos os programas dos quais você vai participar. Vou fazer um pequeno intervalo comercial, volto já já para o encerramento do nosso programa, o nosso Comando da Cidade de hoje. Quantos minutos? Você quer uma água? Não. Programa
Programa Comando da Cidade, diretamente aqui da sede da ANAPS. Eu quero agradecer muito aos meus amigos do Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito obrigado também aos meus amigos do Cresci, Rio Grande do Sul. Um abraço para o meu amigo Flávio Koch, ele que é líder absoluto dos corretores de imóveis aqui no nosso Rio Grande do Sul. Parabéns a você, Flávio, pelo trabalho que você fez à frente do Cresci. Hoje, todos os corretores de imóveis estão valorizados, né? Todo mundo bate no peito e tem orgulho de dizer: eu sou corretor de imóveis. Isso nem sempre foi possível. Teve uma época que ser corretor de imóveis, o cara já olhava com uma certa desconfiança para o corretor de imóveis. Hoje não. As pessoas confiam nos corretores de imóveis e precisam dos corretores de imóveis para fazer os seus diversos negócios imobiliários. Eu estou recebendo hoje aqui o nosso amigo Dr. Gilson Beltrão, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgiões Dentistas, a Sobracid. E nós estamos falando sobre o Maio Vermelho e falando sobre também aquilo que está envolvendo, que envolve este campo, na verdade, de atendimento dentário. E eu perguntava antes do intervalo, sobre a atividade, a ação hoje do poder público para fazer com que a população de baixa renda possa ser atendida. Existem hoje ações realmente que podem ser consideradas? Sim, inclusive a classe odontológica está, digamos assim, de parabéns, porque o secretário municipal de saúde é um dentista. É verdade. O Fernando Ritter. Tá? E ele tem trabalhado muito para que os nossos postos de saúde tenham atividades que respondam àquelas necessidades das pessoas. Nos postos de saúde tem dentistas? Tem, não todos, mas a grande maioria. A grande maioria tem. E nós temos o Centro de Especialidades Odontológicas. O que é isso? Eu estou num posto de saúdezinho lá na Vila dos Comerciários, digamos, tá? E o meu paciente tem um probleminha que já vai além da minha capacidade. Então, eu caminho. Um centro de especialidade odontológica, eu acho que não me engano, era Murialdo. O outro aqui é não me lembro agora, no centro, aqui no posto de saúde grande. Então, centro... O modelo? O modelo. Centro de especialidade odontológica. Ali eu vou encontrar um profissional que entenda de cirurgia, que entenda de periodontia, que entenda de odontopediatria, enfim. Isso é um ganho da própria classe. Nós estamos falando aqui da prefeitura. Agora, no Estado, a coisa é um pouquinho mais complicada, né? Porque tu sabes muito bem que o Estado está à deriva. Né? Infelizmente. Infelizmente. E a classe odontológica também está à deriva. Olha só, e não gente, por causa deste governo. Não. Sabe, já vem há muito tempo isso, né? Já, infelizmente. E agora parece que foram nomeados mais uns 10 colegas ou 12 colegas, mas é muito pouco. Pelo amor de Deus. 16 milhões de habitantes é muito pouco. Numa população como a nossa, pega 10 profissionais, não adianta nada. Eu não sei, Luiz, há muitos anos atrás, quando eu comecei com a profissão, existia um tal de credenciado. Então, eu era credenciado pelo INSS para atender X pessoas por dia. Existia. Sumiu. Desapareceu esse. Aquilo era uma maravilha para pessoas que estavam começando. Era mais ou menos, hoje, dava em torno de uns R$6.000 por mês. Para quem está começando... Era maravilhoso. Mas era maravilhoso. Eu trabalhei uns 8 anos nisso. Depois fui fazer a minha vida diferentemente. Quer dizer, hoje não tem mais esse credenciado. Não. Tinha médico credenciado. Olha, mas era uma maravilha. Eu não sei por quê. Acho que por questões de custos. Aliás, nos últimos tempos as pessoas vêm piorando, não é? Esse atendimento na área pública. Isso. Tudo vem piorando, não é? Nós precisamos realmente de fazer uma grande reviravolta aí. E eu estou falando isso em todo o país, não é? Sim. Não é uma questão assim nossa
aqui de Porto Alegre, porque não adianta, né? As coisas estouram por aqui, mas Veja o Nordeste como está, né? é um problema de uma política mal realizada no restante Isso do mesmo. país, daí que começa lá de cima e começa mal lá, né? Doutor Gilson, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa Comando da Cidade. Nós ficamos muito felizes aqui em poder esclarecer o nosso público a respeito não apenas do Maio Vermelho, mas de tudo aquilo que são os cuidados com a boca. Tudo bem, muito obrigado pela essa oportunidade. Quero que você repita novamente o telefone da Sobracide. E a Sobracide está à disposição, é 33 45 23 10. Você pode, de repente, marcar um atendimento Isso dentário mesmo. lá na Lá Sobracide. na Sobracide. Não é? E o endereço da Sobracide? Avenida 24 de Outubro, 1600. 1600, térreo. E dia 28... Largo Glênio Pérez, né? Uma atividade do Maio Vermelho. Maio Vermelho. Isso. Muito obrigado, Muito obrigado. viu? Muito sucesso para todos vocês da Sobracide, tá? Tá bom, muito obrigado. Gente, mais uma vez, o nosso muito obrigado aqui aos meus amigos da ANAPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social. Nós que utilizamos aqui os estúdios da ANAPS, aqui na Borges de Medeiros, 410, no 3º andar. Todas às sextas-feiras, às 19 horas, nós temos na TV Porto Alegre o nosso programa Comando da Cidade. Então, até sexta-feira que vem, se Deus quiser.